Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. É muito forte, não é? Sim. É muito forte o que nós vamos falar agora. E se você tem aí agora na sua casa um familiar que não é da mesma fé que a tua, seja você crente ou católico, seja você da igreja A, B ou C, chama ele para assistir o que nós vamos falar aqui agora, para ele escutar. Chama ele, por favor. 1 Coríntios capítulo 1. Preste bastante atenção nessa palavra. Primeiro, olha que bacana esse trecho. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Hoje em dia nós vimos que a maioria das casas hoje não estão edificadas sobre a rocha. Mas a maioria, pode mais para cá, a maioria das casas estão edificadas sobre a religiosidade. Como assim, pastor? A senhora, o senhor, meu irmão, minha irmã, vai entender já já. A casa, nossa vida, amiga, tem que ter edificado sobre Jesus. Não é sobre uma placa de uma igreja, não é sobre uma religião. Não, eu sou crente, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Aonde é que nós vimos na Bíblia Jesus mostrando, entregando, passando para pessoas religião? Então, quando uma casa é edificada sobre a religião ou sobre uma placa de uma igreja, naturalmente acontece a destruição. É verdade, porque a religiosidade, ela divide, né? O Senhor Jesus, ele veio para unir o gentio do judeu. A gente vê que a salvação ele veio mostrar para todos, né? Para prostituta, para o bandido, para Zaqueu, né? Para aquela mulher hemorrágica, para todos. O Senhor Jesus sempre procurou unir, trazer a fé às pessoas. Enquanto ele esteve aqui, ele procurou. Tanto que Judas, que Jesus já sabia, já conhecia o pensamento dele, mas Jesus, no momento nenhum, falou assim para os discípulos: se separa dele, porque dentro dele ele tem um pensamento ruim. Não, porque o Senhor Jesus não veio para trazer a divisão. Sim. Ele veio para trazer a união, a salvação. E é isso que tem impedido a família de ser edificada sobre a rocha. É isso que tem impedido as contendas. Não, minha igreja é melhor que a tua. Não, só o meu bispo que presta, só o padre que presta, só o diácono fulano. Amigo, isso é divisão. Isso causa divisão. Aprendemos a respeitar a crença de A, a crença de B. Aprendemos a respeitar o padre, o pastor, o bispo e etc. Olha só o que a Bíblia nos ensina. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Leia para mim, por favor. Pode ler. Olha só. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isso é tão forte que Deus fez com que Paulo viesse exortar a igreja de Coríntios. Por quê? Ali todo mundo, entre aspas, era da fé. Todo mundo era da fé ali aos olhos humanos. Porém, Deus, através do apóstolo Paulo, repreende aquela igreja, repreende aquele povo, que aquele povo estava dividido. Aquele povo estava dividido. Então vai lá e Paulo tem que mandar uma carta, porque ele não podia ir, que estava preso, para repreender uma igreja aonde havia divisão. Aonde ali deveria ter união, estava dividido. Mas por que a divisão? Aí fala assim, 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus. Aqui não era pessoa incrédulos. Aqui era irmãos. Quando a Bíblia cita irmãos, era pessoas que cria em Deus, que cria em Jesus, pessoas da mesma fé que Paulo.
Aí fala, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Há contenda entre vós. Você sabe que a igreja representa também a nossa família. A nossa família representa também a igreja. Mas você vê que entre eles havia divisões. Havia brigas, contendas. Aí olha só o que o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Quer dizer, a divisão era por quê? Porque uns falavam que só Paulo prestava. Outros falavam que era só Apolo que prestava. Outros falavam que era só Cefas que prestava. Então Paulo fala, ei, o que é isso? Por acaso foi eu, Paulo, que fui sacrificado, crucificado na cruz por vocês? Então isso tem sido o mal do século do milênio, né? Porque eles já vêm lá de trás, as contendas por conta de pensar que fulano é melhor que Beltrano, tal igreja é melhor que a outra, o católico é melhor que o crente é melhor que o católico. Poxa vida, isso é muito profundo. Quando as pessoas defendem o motivo errado, sempre vai ter essa divisão. Porque aqueles estão falando assim, olha, eu tive uma experiência com o Senhor Jesus. E o outro, eu também tive. Não. Eles estavam discutindo o quê? Pessoas, se gloriando em pessoas. Quem me batizou foi Paulo, quem me batizou foi o outro, foi Apolo. Então quer dizer, motivos do quê? Banais. Motivos que não levam a lugar nenhum, que não seja a divisão. Isso me faz lembrar de uma situação mesmo que a gente passou, que uma pessoa estava precisando de ajuda e a gente defendeu, falou assim, você pode ir com certeza nesse lugar, que lá você vai ser bem recebido. Exatamente. Vão atender você não vai sair do mesmo... Eu duvido você entrar e sair do mesmo jeito. E assim, a pessoa crendo, né, no nosso convite, ela foi, né? Ela estava em outro estado. Não só uma, mas 3 vezes. 3 vezes. Aí ela foi no outro estado, né? Que ela estava. E ela foi na igreja, né? Entrou na igreja, tinha reunião e saiu e mandou mensagem pra gente. Falou bem assim, olha, eu entrei e saí 3 do vezes. mesmo jeito. Não veio uma pessoa falar comigo. E a gente defendendo. Você vai ser acompanhado. Quando chegar lá, vai uma pessoa lá acompanhar você, vai te ajudar. E não aconteceu. Ali a gente aprendeu. Aprendemos, né? De fato. E o mais forte é que essa pessoa foi em outro local. Outra que aos nossos olhos humanos não era o local que ele tinha que ir naquele local que nós falamos. E lá naquele local que nós desprezávamos, foi aonde que ele teve a experiência dele com Deus. E já está lá 3 anos, firme com Jesus. O que nós queremos falar com essa palavra que Deus quer falar? Entenda, por favor, vamos amadurecer, senhora. Vamos amadurecer, senhor. Não é só a sua igreja que presta. Não é só a igreja cristã, Deus cuida de mim, que presta, não. Aonde é pregado o evangelho puro, o evangelho suave, ele está Deus. Mesmo se o pastor, mesmo se o pregador estiver em pecado, estiver fazendo o que não presta, mesmo assim você vai ser abençoado. Porque Deus não vai deixar de te abençoar por conta de erro dos outros, não. Mas aprendemos a respeitar. A respeitar. Então Paulo fala, está Cristo dividido? Nós vemos uma brigaiada. Não, só a Assembleia que presta. Só a Adventista que presta, só a Universal que presta, só a Batista que presta. Como assim? Está Cristo dividido na Universal, na Assembleia, na Presbiteriana, na Adventista, na Deus em Amor, lá no Busca também Jesus. Jesus disse, se não tiver 2 ou mais pessoas buscando, ele estaria presente. Então respeitamos, por favor. Respeitamos. Tem muitos familiares, muitas vezes que não vai, muitas vezes na sua igreja, por conta
que você exalta demais a igreja, a placa da igreja, o pregador, e Deus fica de lado. Nós já vimos pessoas brigar por causa de pregador. Ei, por causa de mim. Já vi esposas brigando com o marido por conta de mim. Ah, não fala assim do meu pastor. Senhora, não defenda. Deixa Deus defender. Defenda, sim, a sua fé e a Deus. Exatamente. E você vê que esse é o motivo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas você tem que ir na minha igreja. E a pessoa, às vezes, geralmente, quando o seu familiar às vezes não é convertido, mas você pode observar, ele já foi às vezes virar de ano com você. Já. Numa concentração ele já foi numa reunião especial que você chamou. Às vezes seu filho ia, às vezes, na escolinha, na escola bíblica que tinha naquela igreja. Dominical. E não ficou. Por quê? Você tem que entender que não é a igreja que vai converter o seu filho, né? Porque igual lá no presídio, por exemplo, né? A pessoa ali, ela não vai à igreja porque ali ela tá privada da liberdade. Mas você vê que ali no presídio, ela tem uma experiência com Deus. Exatamente. Quando ela é sincera. Por quê? Ela ouviu a palavra de Deus. Então, quando um filho seu às vezes fala assim, ah, mãe, ou seu marido, fulano me chamou em outra igreja, não fica botando em pensivo a dificuldade, porque naquela igreja que você está, como a gente falou na situação que a gente passou, você teve a experiência com Deus, amém, graças a Deus, mas às vezes não vai ser lá que o seu filho ou seu marido vai ter a mesma experiência. Exatamente. Talvez não é lá que ele vai ter a palavra de Deus esclarecida na mente dele, porque Deus, ele age da forma que ele quer. A gente é que idealiza, né? Eu quero estar ali com toda a minha família tem que estar ali comigo. Mas quem disse que só ali é que Deus pode agir? Quem disse que Deus se limita àquele lugar? Não. Você pode ver que no tempo do Senhor Jesus, se eles tivessem todos ficado unidos naquele lugar, o evangelho não tinha chegado até a gente. Exatamente. O evangelho se expandiu porque as pessoas que conheceram o Senhor Jesus se preocuparam em quê? Em levar o Senhor Jesus. Então, umas voltaram para o seu estado, para o seu país, e foi levando, não a placa, não Jerusalém, não. É aquele lugar, é só ali que você vai ter uma experiência com Deus, não. Mas elas levaram aquilo que elas receberam para as outras pessoas, né? Então, Deus, ele não se limita ao lugar. Exatamente. E ela falou isso, Deus me revelou algo aqui muito forte. Entenda uma coisa, preste atenção. Muitas vezes você está aí, você é da denominação, e você está vendo muitas pessoas, muitos pregadores se dividindo. Um vai para um lado, outro vai para o outro, e etc. Ele sai daquela denominação, como foi o nosso caso. Mas será se não for o que Deus quer? Para a gente alcançar outro tipo de pessoas? Será não foi? Então respeita. Respeita aquele pregador que já cuidou de você, e hoje ele não está na tua igreja. Ele abriu a igreja dele, ele está em outra denominação. Respeita a obra do Espírito Santo. Deus sabe o que faz. Foi o que aconteceu, como você acabou de falar. Então, amigo, amiga, vamos amadurecer. Respeita aquele seu familiar que é católico. Você que é católico, respeite aquele teu familiar que é crente. Respeita a religião do próximo. Religião não salva ninguém. Respeitamos a placa da igreja. Vamos amadurecer na fé. É muito forte. Você tem visto que muitas pessoas estão espalhadas. Será que é o que Deus está querendo? Tem pessoas que não vai na sua igreja, mas vai em outra igreja. Respeita. Você Amém? Vê que um exemplo desse, só para finalizar, é no meu trabalho, né? No meu trabalho, a gente tem lá pessoas espíritas, adventistas, católicas, e você vê que eu não fico no pé falando, você tem que ir na igreja tal, não. Mas quando eles precisam de alguma ajuda, alguma palavra, eles vêm até a mim pedir algum conselho. Por quê? Porque eu não levo uma placa de igreja. Porque se eu levar a placa, eu vou afastar eles de mim. Porque eles já têm. Porque eles já têm a religião deles. Mas porque eu procuro levar a imagem do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus quer, então, quando eles precisam, quando a alma deles está sedenta, eles precisam de um conselho, uma ajuda, uma direção, então eles nos procuram. Eles procuram. Isso faz toda a diferença. Eu não fico no meu trabalho, eu não vou falar com fulano, eu vou excluir fulano porque ele é espírita, porque ele é adventista. Não. Ao contrário, e lá é tão bacana, porque eu convivo, eu vou lá, é uma união. É uma união. E lá tem espírita,
Tem adventista, tem católico, tem todos os tipos, incrédulos, mas você não vê divisão. Mas muitas vezes dentro da igreja é divisão, dentro da sua casa é divisão. Então, meus irmãos, por favor, vamos amadurecer na fé, vamos aprender a respeitar. Você quer defender, não defenda a placa de igreja A, não defenda a placa de igreja B, religião A ou religião B. Defenda Jesus. Que foi Jesus que foi crucificado na cruz do Calvário ao seu favor. E muitas vezes, essa forma de ficar julgando tem impedido o seu familiar de se converter. Então nós passamos por a experiência de um familiar nosso, e o mais bacana é que nenhum deles foi do jeito que nós queríamos. Cada um foi para uma denominação. Então, os dois firmes e os outros também vão ficar firmes mais ainda. Amém?